Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do PL, que participaram de atos antidemocráticos em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, estão sendo investigados pelo crime de tortura contra um homem que criticou as manifestações golpistas no estado. Para falar com a gente e analisar esses atos violentos que atentam contra a democracia, nós conversamos agora com o Eugênio Araguão, que é jurista e que foi ministro da Justiça no governo da presidenta Dilma Rousseff. Olá, ministro, tudo bem? Prazer em falar com o senhor. Seja bem-vindo. Bom dia, prazer falar com vocês também. Ministro, vamos falar um pouco desses atos aí, dessas manifestações, que de manifestações não tem nada de concreto efetivamente, são atos golpistas, e agora com uma pitada de violência muito grande, violência desde agentes de segurança do Estado à população, aos trabalhadores de forma geral. Eu queria ouvir quanto a essa questão que pode ser feito, do que esses golpistas e manifestantes violentos podem ser inseridos aí dentro de um processo criminal. É possível? Olha, há evidentemente um quadro de vamos dizer, de um tumulto maquinado, né? Isso não é uma coisa que acontece de forma espontânea, não tem nada de espontâneo nisso. Quem está por trás disso é o perdedor, é o presidente da República, que está quieto, no fundo, nessa omissão, sacramentando, dando o seu aval a esses atos bárbaros, né? O vice-presidente da República, da mesma forma, né? No momento que ele fica toda hora dando as suas estocadas contra o Tribunal Superior Eleitoral. O candidato a vice-presidente da República, Braga Neto, também, claramente, na medida que ele se encontra com os manifestantes e, segundo dizem, está ali na central do comitê de campanha do Bolsonaro, fazendo daquilo um verdadeiro objeto conspirativo, né? Então a gente vê que a coisa vem de cima, é uma coisa que vem de cima e se alastra até essa base bolsonarista, alguns mais violentos, outros assim, de darem dó, de tal forma, tão ridículo, tão absurda as atitudes que eles adotam, como de ficar lamentando na frente do muro do quartel, ou de botar celulares na testa achando que vão falar com os ETs. Então, tem desde o absurdo, do ridículo, ao terrorismo, tá tudo nesse mesmo quadro, né? E as pessoas correm risco, sim. Esses indivíduos, principalmente aqueles mais violentos, não têm escrúpulos, atacam qualquer um fato extremamente grave aconteceu em Mato Grosso, com um pai que estava transportando seu filho para fazer uma cirurgia de olho, e os manifestantes resolveram não deixar passar o pai e o filho, e ainda disseram, não, é que ele fique cego, né? Ou seja, é de uma desumanidade, de uma barbaridade, de uma canalice, fora de qualquer parâmetro que nós já vimos antes, né? É coisa de Bolsonaro mesmo, aquele sujeito que disse para sua colega no parlamento que ela não merecia ser estuprada porque ela era feia, né? Isso é gente desse top. Exato. Ministro, sobre essa questão, nós estamos beirando aí há um mês já que ocorrem em níveis diferentes, obviamente. Após a eleição, foi um estrondo de manifestações que ocuparam inclusive as rodovias de todo o país, mas agora são questões mais localizadas, mas a gente vê um crescente também da violência, como o senhor colocou aí. Como dar fim a essa questão desses atos antidemocráticos e golpistas? As instituições deveriam ser mais contundentes nas suas ações? Com certeza, e eu acho que um bom exemplo disso é o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido extremamente corajoso e tem se confrontado com esses elementos de uma forma muito, muito positiva. Mas eu vejo que muitas instituições, principalmente as de segurança pública, estão contaminadas pelo bolsonarismo, que se infiltrou em todos os escalões, tá? Principalmente a Polícia Rodoviária Federal,
E eu acredito que um basta definitivo nisso somente com a mudança de governo, quando também trocam os comandantes, quando trocam as administrações, né? Vai ser um trabalho muito grande, porque não vai ser um trabalho apenas que vai se resumir por um lado, pelo diálogo, pelo outro lado, pelo uso da força, né, demover esses indivíduos dessas atitudes, mas também de rastrear dentro das instituições quem é que tem sido conivente com esse tipo de comportamento e, com isso, tem ferido o seu dever funcional. Ministro, o senhor tocou num ponto muito importante e a pergunta da Ana foi muito pertinente quando diz respeito para acabar com tudo isso, esses atos golpistas. A gente viu em vídeos aí nas redes sociais que viralizaram policiais, militares, Polícia Rodoviária Federal, inclusive parlamentares, políticos e alguns prefeitos na região centro-oeste do país, mais efetivamente incentivando esses atos golpistas. Do ponto de vista criminal, o que essas autoridades podem vir a sofrer no futuro? É possível eles serem punidos e responsabilizados no futuro? Não, com certeza, porque esses são atentados contra os democráticos de direito. Recentemente, o Código Penal foi reformado para incluir um típico na defesa da democracia, e acredito que esse tipo ele se encaixa perfeitamente para esse tipo de caso, né? Mas eles devem também sofrer consequências disciplinares, com certeza, e os deputados que estão aguardando sua diplomação, né, tem que lembrar o seguinte: para efeitos sancionatórios, o período eleitoral ele vai até a diplomação, né? Então, até a diplomação, a gente ainda tem como contar com com o uso da força pela justiça eleitoral dentro do exercício do seu poder de polícia. E nós vamos acionar a justiça eleitoral sempre que for necessário. Agora, só para encerrar rapidinho, que o nosso tempo está se esgotando, ministro, quanto sociedade civil, a população, o que é uma ação segura, claro, medidamente segura, mas o que a população pode fazer também nessa questão de combater esses atos antidemocráticos? Olha, eu acho o seguinte: sempre que for abordado, buscar gravar a cena, eu acho que é fundamental isso, né? E passar adiante a quem de direito para identificar os autores dessas violações. Mas também devo dizer para as pessoas terem muito cuidado, né? Evitarem um confronto direto, porque são pessoas que, ao que tudo indica, não tem nada a perder, né? Então, eu acho que a gente tem que também buscar não revidar, não entrar em bate-boca, de certa forma, no contato direto com esses senhores, buscar ignorar mesmo. Agora, ministro, realmente para finalizar, eu tenho que tocar num ponto com o senhor que é muito importante, né? De tudo que a gente vem falando. Que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, integrantes, membros também do Tribunal de Contas e outras instituições estão firmes, se colocando, fiscalizando tudo isso, atendendo a tudo isso e indo para cima dos golpistas, desses atos antidemocráticos, para que, de fato, isso não se prolifere e que o resultado das urnas do último dia 30 de outubro sejam, de fato, respeitados. Há de se também elogiar também essas atitudes dessas instituições, né, ministro? Com certeza. Há pessoas, há agentes públicos que estão agindo de forma exemplar. Eu estou não falando do judiciário aqui, algumas pessoas do Ministério Público também, inclusive do Ministério Público Eleitoral, alguns também policiais que têm atuado de forma muito correta, tá? Nós não podemos generalizar as críticas, mas que as instituições estão contaminadas, isso é um fato, e que vai ser necessário realmente um pente fino para saber quem esteve presente nesses atos e quem não esteve presente, quem esteve conivente e quem não esteve conivente. Perfeito. Então, conversamos com Eugênio Aragão, que é jurista e foi ministro da Justiça no governo da presidenta Dilma Rousseff.
Muitíssimo obrigado, ministro, pela sua participação conosco aqui hoje. Sempre te exponho. Abraço. Abraço.